Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe, quando pensamos nas leis de um país, é super comum imaginar uma pilha gigantesca e meio caótica de regras, uma em cima da outra, quase sem sentido. Mas a realidade é bem mais fascinante do que isso. O ordenamento jurídico não é um amontoado desorganizado. Na verdade, ele funciona como um sistema operacional incrivelmente complexo e vivo que governa e molda a nossa sociedade em cada detalhe. Hoje, nós vamos abrir o capô desse sistema e entender exatamente como essa máquina colossal se sustenta de pé sem entrar em colapso. Certo, vamos mergulhar nisso começando com uma sacada genial do filósofo italiano Norberto Bobbio. As leis nunca, jamais existem isoladas num vácuo. Elas fazem parte de um ecossistema superestruturado. Tentar analisar uma norma sozinha, ignorando o resto, é a mesma coisa que tentar entender como funciona o motor de um carro olhando só para um parafuso, ou tentar julgar uma sinfonia inteira escutando uma nota só. A verdadeira mágica acontece nas conexões, em como essas peças se integram. A nossa jornada vai seguir um mapa bem direto com 5 etapas. Primeiro, o direito como sistema. Segundo, a unidade do ordenamento. Terceiro, a completude e as lacunas. Quarto, a coerência contra as antinomias. E, para fechar, a dinâmica e os múltiplos ordenamentos. Ponto 1. O direito como sistema. Para começar, a gente precisa de uma verdadeira mudança de paradigma aqui. Olhar para o ordenamento jurídico como um todo significa fazer perguntas totalmente diferentes das que faríamos ao ler uma lei isolada. Se a gente lê um artigo do Código Penal, as dúvidas são básicas. Qual é a pena? O que é proibido? Mas quando ampliamos a lente para a arquitetura do sistema inteiro, as perguntas mudam de figura. De onde vem a validade dessa norma? O que acontece se ela bater de frente com uma outra regra? É literalmente a diferença entre entender como um aplicativo inteiro roda em vez de tentar ler apenas uma linha isolada de código. Vamos ao ponto 2, a unidade do ordenamento. E ter essa visão do todo nos leva a um quebra-cabeça filosófico tremendo. O que é que amarra todas essas milhares de leis diferentes e garante que elas formem um sistema único e válido? É sensacional ver como dois gigantes do direito resolveram isso. De um lado, a gente tem o Hans Kelsen, super rigoroso. Para ele, tudo se sustenta numa norma fundamental, que nem escrita é. É um pressuposto lógico de que se deve obedecer à Constituição. Uma fundação totalmente teórica. Do outro lado, vem o Bobbio com uma pegada muito mais pragmática. Ele diz que a unidade do sistema vem de uma norma de produção real, a lei mais alta que dita quem pode criar novas leis. Na prática, para os dias de hoje, estamos falando da nossa Constituição. Isso fica muito claro quando a gente olha para a estrutura na qual operamos todo santo dia, a famosa pirâmide normativa brasileira. É uma escada perfeita. Cada degrau inferior só tem autorização para existir porque tira sua validade do degrau imediatamente acima. Um simples ato administrativo, lá na base, só vale porque um decreto permitiu. O decreto regulamenta uma lei, e essa lei só nasceu porque a Constituição, lá no topo, disse como ela deveria ser criada. É uma corrente lógica perfeita. Só que pertencer a essa pirâmide é apenas uma pequena parte da história. Existem 4 conceitos vitais que não dá para misturar. A validade é isso que acabamos de ver. A lei faz parte formal do sistema e foi criada pelas pessoas certas. A vigência já é sobre o relógio. Significa que o prazo para a lei valer já está correndo. A eficácia é o teste de rua. As pessoas realmente obedecem ou a lei não pegou? E separada de tudo isso está a legitimidade, que questiona se a lei é ética ou justa aos olhos da sociedade. É exatamente aqui que fica a fronteira entre o formalismo da lei e a busca humana por justiça. Ponto 3. Completude e as lacunas. Aqui entra uma pergunta inescapável que afeta qualquer arquitetura humana. Afinal, ninguém tem bola de cristal para prever o futuro. O sistema tem resposta para tudo? Lá no direito romano antigo, se um juiz pegasse um caso inédito, ele podia simplesmente lavar as mãos e dizer não está claro, o famoso non liquid. Mas nos dias de hoje, essa saída pela porta dos fundos foi completamente banida. O sistema operacional jurídico moderno tem uma trava de segurança que obriga o magistrado a dar uma resposta, mesmo quando parece que os dados estão faltando. E quando faltam os dados exatos para resolver um problema, a gente bate de frente com as lacunas. O sistema classifica isso em 3 tipos. A primeira é a normativa, que é quando simplesmente não tem regra escrita mesmo, tipo a falta de leis sobre alienação parental no Brasil antes de 2004. A segunda é a ontológica. A lei até existe, mas ficou velha, caducou, como acontecia com as leis antigas de trabalho doméstico antes das reformas. E a terceira, talvez a mais complexa, é a lacuna axiológica. É quando aplicar a lei ao pé da letra gera uma injustiça absurda. Foi o que aconteceu com os casos de violência doméstica sendo tratados como pequenos delitos antes da criação importantíssima da Lei Maria da Penha. Mas espera aí, se o juiz é obrigado a decidir e não tem a lei exata, ele faz o quê?
para evitar aquela famosa tela azul e o sistema travar, o ordenamento tem ferramentas de emergência. A analogia permite pegar uma regra parecida e aplicar ao caso, com muito cuidado no direito penal para não prejudicar o réu. Os costumes buscam respostas nas práticas do dia a dia da sociedade. Os princípios gerais, tipo a dignidade humana, servem como uma bússola moral ampla, e a equidade dá espaço para buscar o que é excepcionalmente justo num caso isolado. São verdadeiras chaves de fenda nas mãos de quem opera o direito. Ponto 4. Coerência contra as antinomias. Legal, a gente resolveu a falta de regras. Mas e quando acontece o oposto? E quando o sistema tem excesso de comandos que mandam fazer coisas mutuamente exclusivas? A gente chama isso de antinomia. Acontece quando duas regras perfeitamente válidas dizem para a mesma pessoa, na mesma situação, fazer coisas totalmente contrárias. Num sistema gigantesco, com décadas de leis sendo criadas todo dia, isso não é uma falha impossível. Na real, é um subproduto quase orgânico e completamente normal da complexidade de um Estado. O ponto crucial é entender como o sistema resolve isso no piloto automático. Existem 3 critérios mestres. O hierárquico diz que a lei mais alta esmaga a mais baixa. A Constituição sempre ganha de um decreto, ponto final. O cronológico estabelece que a lei mais nova passa por cima da mais velha. E o critério da especialidade é genial. Uma lei criada com uma lupa sobre um assunto específico, como o Código de Defesa do Consumidor, desbanca uma lei muito ampla e generalista. Só que de vez em quando a coisa atinge o nível máximo de dificuldade nas chamadas antinomias de segundo grau. Imagina só, uma lei é novinha em folha, mas a antiga que bate de frente com ela é super focada e especializada. E agora? Quando os próprios critérios de desempate entram em guerra, a matemática simples não dá conta. A saída exige uma interpretação muito mais profunda, pesando princípios como a razoabilidade para restaurar a lógica do sistema. E para fechar, ponto 5. Dinâmica em múltiplos ordenamentos. Passando da fase de conflitos, é fundamental entender que essa máquina não está parada no tempo. Kelsen explicou isso muito bem separando os sistemas. Os sistemas estáticos, como a moral ou a religião, derivam a validade direto do conteúdo. Se a regra é a paz, o não matarás é uma dedução óbvia. Já o direito positivo moderno é um sistema dinâmico. A validade não vem só do conteúdo, mas do procedimento. O sistema tem, acredite se quiser, leis que ensinam como fabricar outras leis. É uma rotina de atualização constante embutida no próprio código. E como esse sistema operacional conversa com hardwares externos, como as leis internacionais? Historicamente, temos duas visões. O monismo acha que é tudo uma rede só. Assinou um tratado lá fora, já está valendo aqui dentro. O dualismo, por outro lado, vê sistemas independentes. Assinar um tratado lá fora não muda nada aqui dentro, até que o próprio país converta isso numa nova lei interna. Olhando para as engrenagens aqui no Brasil, as interações são super sofisticadas. Por exemplo, os tratados de direitos humanos ganharam status de supralegalidade, ficando tão fortes que conseguiram desativar regras antigas que permitiam a prisão de depositário infiel. Além disso, o sistema distribui tarefas internamente entre a União, estados e municípios, cada um criando suas próprias normas. O sistema chega até a aceitar efeitos práticos de ordens totalmente diferentes, como validar efeitos civis de um casamento religioso. É uma teia incrivelmente viva e conectada. E depois de mapear todo esse ecossistema brilhante, fica uma pulga atrás da orelha. A gente viu a pirâmide de Kelsen, as hierarquias e como tudo flui tecnicamente. Mas, se uma lei cumpre todos os requisitos formais e passa por todos os trâmites perfeitamente, porém o resultado prático dela na sociedade é cruel, onde, afinal de contas, a gente traça a linha entre a eficiência fria dessa máquina e a busca humana e vibrante por justiça social? Essa era a reflexão que prova que o direito nunca vai ser só um código morto, mas sim um organismo perene que respira e é guiado pelos valores de quem opera o sistema. Muito obrigado por acompanhar essa profunda exploração de hoje e nos vemos na próxima análise.